Canal 55 UHF e Canal 11 da NET, ou pelo site www.tvurbana.tv.br. Tá no Facebook? Então conheça mais sobre o movimento espírita. Acesse a página da UMI Canoas, www.facebook.com/umi-canoas. Acesse também a página do Conselho Regional Espírita da 2ª Região, facebook.com/CRE2RS. Você também pode acessar a página da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, facebook.com/federação.dors. E por fim, a página da Federação Espírita Brasileira, facebook.com/feb.Federação Espírita Brasileira. Está acontecendo a Segunda-feira do Livro Espírita, até o dia 10 de março, no Grupo Espírita Irmão Ismael, Rua Alegrete, número 100, bairro Niterói. Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19 às 21 horas. Terças e quintas, das 14 às 16 horas. Sábados, das 14 às 18 horas. E domingo, dia 10 de março, das 9 ao meio-dia. Estamos de volta do nosso apoio cultural com o nosso programa Terceira Revelação e o quadro Momento Doutrinário. Hoje estamos conversando, recebendo uma aula aqui sobre desencarnes coletivos com o nosso querido mano Bruno Godinho, da Sociedade Espírita Eterno Crescente de Porto Alegre. Bruno, alguns questionamentos estão sendo feitos e um deles que nós achamos pertinente falarmos alguma coisa a respeito é sobre essa intuição que nós frisamos, né? Citando o caso da maninha que havia organizado o evento e o namorado teve o pressentimento que ela não deveria ir. A Dona Maria, nossa rádio ouvinte, nos mandou o seguinte questionamento. Ela estava saindo para uma viagem e ao início da viagem sentiu um pressentimento que o pai não estaria bem. Retornando, realmente, o pai havia desencarnado, né? Nós entendemos que a ciência materialista ela estuda os órgãos do corpo humano, aonde frisa-se que o cérebro ele é um órgão produtor do pensamento, coisa que nós espíritas não concordamos. Acreditamos que o cérebro é um órgão excretor do pensamento. Quem pensa, o ser pensante é o espírito. Assim como não é a vesícula biliar que produz a bile, é o fígado, assim como não é a bexiga que produz a urina, é o rim, né? Nós acreditamos que quem pensa é o espírito, é o ser pensante. E Kardec foi tão feliz inúmeras vezes, inumeráveis, incontáveis vezes, e eu acho que ele é muito feliz quando ele coloca: todos são mais ou menos médiuns, né? Então, esse pressentimento, né? Esse feeling que alguém tem, não vou hoje, né? E o avião cai, não vou fazer tal coisa, né? Não vou, e as coisas acontecem, né? A ciência materialista não consegue explicar isso, mas a nossa doutrina querida de luz, de amor, de consolo nos ensina que sim, há a possibilidade de nós termos essas sensações, essas presciências, né? Do que vai a ocorrer em benefício do indivíduo que o está sentindo, do seu familiar ou muitas vezes de uma comunidade inteira. Podemos comentar alguma coisa a respeito, Bruno? Sim, meu irmão. Os agradecimentos sinceros pela rádio ouvinte que nos fez a pergunta salutar, que também deve ser de interesse de tantos outros que já passaram pela experiência semelhante à dela, no fenômeno da premonição, do pressentimento, que consegue prever algo que está acontecendo naquele momento e logo a seguir consegue comprovar aquilo que ela anteriormente conseguiu captar. O irmão dissera bem, a mente, ela consegue expressar os pensamentos, não é o cérebro, senão o instrumento pelo qual nós utilizamos enquanto encarnados para o raciocínio, para a logicidade. Utilizamos bastante o lobo esquerdo do cérebro, que é o que estamos fazendo aqui agora, na linguagem articulada, no raciocínio. O lobo direito está ligado, por ser esse instrumento,
às questões da sensibilidade, à música que nos toca e como também às questões de ordem espiritual e moral. O que aconteceu com a irmã Maria foi que, no momento oportuno, ela conseguiu captar uma onda de eletricidade e magnetismo à luz da física, que hoje conhecemos, as ondas eletromagnéticas, que são as ondas expressadas pelos nossos pensamentos, de algum irmão, amigo, relacionado a ela, como também ao ente querido, familiar, informando-a de que ele não estaria bem. Esta foi a informação captada por ela e decodificada em seu cérebro. E quando acontece isto, que é sempre feito por alguém amigo, ela deve ter retornado ao lar ou ao ambiente apropriado e encontrando o parente já desencarnado. Obviamente havia a necessidade de ela retornar. Nós não sabemos o que aconteceu posteriormente, mas pode ser porque é alguém próximo ao familiar que iria precisar da ajuda necessária para levar ao hospital, para fazer as comunicações devidas. Então, o instrumento utilizado pela espiritualidade para que fosse avisado deste desencarne foi a Maria, a rádio ouvinte. Poderia ser outro. Ela também poderia ter esta presciência independentemente de não ter a oportunidade de voltar ao lar, está em outro estado, em outro país, em outra cidade, como exemplo. O que importa é que o pressentimento é esta faculdade aonde nós conseguimos captar essas ondas no cosmo ou na espiritualidade, numa outra dimensão, que nos traz de forma rápida, simbólica, objetiva, abrupta, algo que está acontecendo ou está prestes a acontecer. Muitos indivíduos conseguem captar estas ondas, não somente para a informação de alguém, no caso da irmã Maria, em que o parente estava desencarnado. Nós mesmos, no momento do instante da morte, nós conseguimos captar estas informações do nosso anjo de guarda. É ele quem nos conduz ao instante da morte. Nós, como exemplo, vamos todos os dias por tal local para chegarmos ao nosso trabalho. Naquele dia, depois de sair de casa, por qualquer razão que não sabemos explicar, senão pelo pressentimento, nós resolvemos ir por outro local. E indo por aquele local que nós não vamos costumeiramente, nós passamos por uma ponte, como exemplo, e ela estava quebrada. Tropeçamos ou caímos da ponte e desencarnamos. Aquele pressentimento, aquela vontade de ir por outro local, foi nós captando as informações do nosso anjo de guarda, essas ondas que nos foram emanadas, a mente captou e automaticamente nós fomos para aquele local. Essa relação de captação, de intuição, que está ligada aos fenômenos de premonição ou pressentimento, podem ser muito bem estudados na nossa doutrina espírita e nesse campo de informações que ela nos oferta. Portanto, convidamos a rádio ouvinte, como a todos os outros, a irmã Maria, que estão nos ouvindo, que procure nos compêndios doutrinários da doutrina espírita, do espiritismo, principalmente na obra O Livro dos Médiuns, todas estas questões relacionadas às faculdades que nós temos, sejam elas mediúnicas ou psíquicas, que vai nos explicar de forma lógica e racional os porquês de muitos acontecimentos, inclusive este da premonição. Desde já pedimos a oportunidade para os rádios ouvintes também estudarem, no caso em pauta do tema principal hoje, o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, lá no capítulo 6, a Lei de Destruição, onde Allan Kardec aborda com propriedade, o nosso preclaro codificador, as questões dos flagelos destruidores. Podemos buscar também em O Evangelho segundo o Espiritismo a temática, aonde o Espírito Isabel de França nos traz informações, e principalmente na Gênese, a obra pela qual, a última do Pentateuco kardeciano, Kardec faz uma análise magnífica sobre os tempos que são chegados, lá no capítulo 18, como no 17 anteriormente, falando da imigração dos espíritos,
neste mundo de provas e expiações que o irmão citou antecipadamente. Então o pressentimento é um fenômeno natural que todos nós o temos em momentos variados da nossa existência. Esta premonição serve para nos trazer o aviso, conforme o exemplo da irmã Maria, como para nos encaminhar a um instante da morte, ou irmos por um outro local e encontrarmos um amigo distante. Rapaz, que bom lhe ver aqui, eu nunca tinha vindo por este caminho, hoje é a primeira vez eu te encontro. Não foi por acaso o encontro. Quando temos saudade de alguém, e essa saudade aparece de uma hora para outra, pensamos naquela pessoa, passa-se um dia, meia hora, uma hora depois a pessoa nos liga. E a gente ainda vulgarmente utiliza o ditado popular, você não morre tão cedo. Em verdade, somos nós captando essas ondas eletromagnéticas deste amigo que se encontra no Japão, que se encontra em Santa Catarina, mas que nós não vemos a tempo, e ele emana essas irradiações da sua mente e nós conseguimos captar aqui e vem a lembrança dele, mas daqui a pouco recebemos o telefonema ou nos encontramos em algum lugar. Um fenômeno tipicamente psíquico e muito bem explicado à luz da doutrina espírita, como também da parapsicologia. Bruno, citaste a terceira parte do Livro dos Espíritos, seu capítulo 6, da Lei de Destruição, e eu acho muito interessante essa questão, a 741, questão 741. Dado ao homem conjurar, ou seja, prevenir os flagelos que o afligem, se é dado ao homem conjurar, se é dado ao homem prevenir esses flagelos, né? Indo de encontro, tu falaste sobre a reencarnação, né? E nós não temos como explicar nada, seria explicável se não houvesse a reencarnação, né? Por que alguém há 40 anos atrás perdia o movimento das pernas através da poliomielite e hoje, graças ao Bom Pai, nós não temos mais crianças com poliomielite, né? Por que alguém perecia no sarampo e hoje nós não temos mais? Por que se extraía um dente há 100 anos atrás e a criatura morria de dor? Hoje a gente faz tratamentos dentários, né? Indolor, assim como tantas outras cirurgias, tantas outras vezes. Por que nós seríamos os beneficiados da hora, né? Reencarnando ou nascendo num mundo onde a informação é privilégio, onde a luz elétrica faz com que as nossas noites tenham acabado, né? Então, assim, nós não entendemos isso, mas se nos é dado essa inteligência, se é nos dado esse privilégio, que eu creio que é um privilégio encarnar, né? Em Canoas, encarnar no Rio Grande do Sul, encarnar no Brasil, no coração do mundo, na pátria do Evangelho, ninguém atira bomba em ninguém, colorado e gremista senta para conversar, judeu e árabe almoçam, jantam juntos, né? Espírita e evangélico conversa sobre temas diversos de religião, né? Para nós isso nós somos espíritos extremamente evoluídos, tendo o prazer de reencarnar, né? Aqui onde nós estamos reencarnando, e olha a contraproposta que é a obrigação, a responsabilidade que nós temos nesta encarnação, né? Recebendo todas essas benesses do Pai, né? De convivermos em paz, de convivermos com amor, com carinho, de podermos progredir com saúde, vendo as nossas crianças já nascendo com chip de fábrica. Bota um piá de 1 ano e meio na frente de um computador, ele já sai escrevendo, sai fazendo cálculo, né? Na nossa época, deixava a gente sentado num canto, a gente ficava o dia todo se o adulto não mandasse levantar. Hoje o adulto fica rouco e eles continuam destruindo a casa do visitante, né? Mas se nós podemos prevenir, por que isso não acontece? Por que nós ainda deixamos acontecer essas coisas que provavelmente, se fossem bem pensadas, analisadas, pesquisadas, provavelmente nós poderíamos evitar? A inteligência é um atributo do espírito, já nos informam os imortais. Como utilizá-la, obviamente, cabe a cada qual saber fazê-la. Os espíritos, através do seu livre-arbítrio, ou seja, arbitrando as suas atitudes, pode, quando assim desejar, executar alguma coisa que não esteja de acordo com as leis divinas. O que nos acontece atualmente é que recebemos muitas informações pelo processo da evolução da ciência e da tecnologia, que são duas coisas distintas, mas que são interdependentes, faz com que a criatura, na absorção dessas informações, com a tecnologia apropriada, conseguem formular, conforme o irmão disse, aparelhos. Hoje conseguimos desenvolver
muitas coisas que antes não tínhamos, isto é bom, é sinal de progresso. Agora, o que fazer dela cabe a cada qual, nas suas atitudes, saber canalizar de forma correta esses instrumentos que nos aparecem na lei de progresso, que nos comete e nos pede para a evoluir, crescer moralmente e espiritualmente. Hoje, nós vamos observando estas questões acerca do tema da pergunta que o irmão fez agora. Nada mais é do que o livre-arbítrio de cada qual que não sabe canalizar de forma correta todas essas informações, todos esses conhecimentos e toda esta tecnologia. Alguns que já compreendem os aviões de caça e tornam-se pilotos, podem ser bons pilotos de caça, executando as suas funções ordinárias que a Força Aérea proporciona, ou pode pegar um avião e jogá-lo, quando melhor lhe apraz, em cima de algum prédio. Então, a atitude está no indivíduo. O problema não está na evolução, mas sim o que fazemos dela. Daí a importância hoje da educação com aqueles que chamamos filhos, embora sejam espíritos. Os nossos filhos são espíritos. Espíritos de tal maneira que no mundo odierno, Kardec já esclarece isto na Gênese, lá no capítulo 17 e 18, são espíritos que já vêm com esta inteligência já pronta para que possa despertar no momento oportuno. Já sabem, já conhecem todos esses aparelhos que nos vêm hoje pelas revelações, porque os conheceram na erraticidade, ou seja, na espiritualidade antes de reencarnar. A quem possa interessar, todas as revelações ou descobertas no planeta Terra deve haver antes no plano espiritual. Nada é nos revelado na matéria se antes não foi revelado na dimensão extrafísica ou espiritual. Então essas crianças, ditas índigos por alguns, são espíritos que já vêm com todo o formato pronto para serem desenvolvidos, canalizados. Cabem aos pais orientá-los no caminho correto a seguir, dizendo-lhes como devem se portar, e aí obviamente estarão trabalhando as questões éticas e morais com eles. A responsabilidade é tamanha para os pais diante desses espíritos que estão vindo, ajudando, acelerando o progresso do nosso orbe terrestre, e muitos também para que possam permanecer aqui. Porque sabemos que nesta transição planetária que passamos, muitos espíritos já estão sendo expurgados do nosso planeta Terra e não mais reencarnarão aqui, senão num período de 5 milênios daqui para frente. Obviamente que não serão todos que demorarão este tempo todo para retornar à Terra. Alguns que conseguirem apressar a sua evolução em mundos inferiores ao da Terra, porém em mesma consonância vibratória com o seu perispírito, se conseguirem despertar nesses mundos que servem como exílios, voltarão à Terra no momento apropriado. Mas não é de agora. Já há aproximadamente 1 século e meio, muitos espíritos já não estão mais encarnando o nosso planeta. A quem possa interessar, daqui a 200 anos, 2/3 da população da Terra encarnada e desencarnada serão emigrada, ou esses espíritos serão emigrados para outros mundos por não acharem consonância com a evolução que o nosso orbe está passando nas questões ciência, tecnológicas, como principalmente moral, éticas, morais. Então a ordem do momento é evoluir moral, né, e intelectual, né? A gente está vendo muitas pessoas comentam isso. Pô, o dia está passando muito rápido o dia, né? Mas é a responsabilidade, creio eu, do espírito reencarnante que está passando por este momento de realmente abrir os olhos e começar a se melhorar, né? Não tem outra opção hoje, né? É nós nos melhorarmos, né, intelectual e moralmente. Bruno, como tu
citaste muito bem, né? Nós estamos passando por uma revolução, a gente está evoluindo de tal forma, né? Principalmente no aspecto moral, nós estamos crescendo bastante, né? Alguém pode dizer, como está falando isso? Não vê o BBB, não vê o Carnaval? Mas quando nós vimos 500 pessoas na fila do banco de sangue do Hemocentro de Porto Alegre esperando para doar sangue, pessoas ficaram mais de 5 horas na fila aguardando para doar sangue. Os bancos de sangue sempre é histórico isso, sempre estiveram vazios os bancos de sangue. E aí acontece uma tragédia, né? Um acontecimento desses em Santa Maria, e a resposta do povo gaúcho, a resposta dos habitantes do planeta Terra, né? Mandaram pele da Croácia para fazer os implantes, né? Canadá, Estados Unidos, veio médicos brasileiros que estão trabalhando nos Estados Unidos para ajudar nas cirurgias, né? Mobilizou-se um contingente de seres que, por altruísmo, por vontade de ajudar o próximo, não estão envolvidos nisso, mas vieram dar a sua colaboração. Jovens servindo lanche, pessoas abriram as portas dos seus apartamentos em Porto Alegre para abrigar familiares daqueles que foram trazidos para Canoas, para Porto Alegre, para serem tratados nas UTIs, né? Onde já se viu isso, né? Uma mensagem de consolo, de paz, de união do povo gaúcho do interior, né? Para o mundo inteiro, né? Se uniram, se abraçaram, se hermanaram, né? Para ajudar, para auxiliar pessoas que não conhecem, abriram a porta de suas casas, esvaziaram o quarto dos filhos, colocaram o filho a dormir com filha para deixar um quarto para receber as pessoas que se deslocavam ali da região do Planalto Central, Santa Maria, São Vicente, São Pedro, né? Para auxiliar, sem perguntar qual é a tua crença, qual é o time que tu torce, né? Tu é funcionário público ou tu é funcionário... Não, abriram as portas, receberam com amor, com carinho, pessoas fazendo prece, pessoas fazendo vários tipos de manifestações de consolo àqueles que estavam passando pelo momento difícil, que é a separação de um familiar, principalmente de uma separação prematura. Teremos ainda que passar por esses eventos, apesar do já da nossa evolução moral, da nossa evolução intelectual, que está a passos largos se apresentando. Vamos ter que passar ainda por isso. Os flagelos destruidores, conforme bem explicado no capítulo 6 da terceira parte da obra O Livro dos Espíritos, a lápide fundamental da codificação espírita, já nos ressalva que esses flagelos destruidores animam, despertam os sentimentos nobres, verdadeiros da caridade, da fraternidade, segundo o próprio exemplo que o irmão citou, aliás, vários exemplos, daqueles que, despertando esses sentimentos nobres, acolhem, predispõem-se a ajudar. Os flagelos destruidores ainda estão apenas no começo desta grande transição. O que dizer de 2004, com o tsunami na Indonésia, em 2011 no Japão, matando, totalizando quase 300 mil pessoas desencarnando, nos informa o espírito Joana de Angeli que é apenas o começo da grande transição planetária. E estamos falando somente dos flagelos destruidores. Se nós não tivermos introjetado as questões da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça divina na sua lei de amor, de misericórdia, nós não conseguiremos compreender o porquê de tantas atrocidades, o porquê da violência gratuita, o porquê da sexolatria, o porquê da drogadição, o porquê dos suicídios de vária ordem em vários locais, que nós conseguimos observar hoje em todos os 4 pontos do planeta. Então ainda faz parte este processo de depuração do nosso planeta, aonde espíritos equivocadamente agem de forma também equivocada, infringindo a lei de Deus. E os flagelos que não dependem do homem, que são estes destruidores, continuarão a acontecer, porque faz parte do fenômeno aonde, geofisicamente falando,
atinge o eixo planetário do nosso orbe. Já nos informam os espíritos, embora essas revelações já tenham sido escritas no livro de Isaías, lá no capítulo 24, se formos procurar no Velho Testamento também Zacarias, nós vamos encontrar no capítulo 13, o próprio Apocalipse de João, no capítulo 8, já nos traz essas mudanças geofísicas, essas revelações que irão acontecer. O grande vidente da França, Nostradamus, que é a própria reencarnação do profeta Isaías, não encontramos igual na literatura as suas informações acerca desses fenômenos, esses abalos sísmicos que têm acontecido no nosso planeta Terra, e os espíritos vêm nos informar que existe um mundo com seu magnetismo primário aproximando-se da Terra e, obviamente, pela sua radiação devido ao seu núcleo mineral ser bastante fulgurante, alcançando 3.200 vezes maior do que o potencial da aura da Terra, está realizando, ajudando a este progresso através dos flagelos destruidores, com que o eixo da Terra possa ser verticalizado, ou seja, o eixo da Terra gradualmente vai se verticalizando. A quem possa interessar, hoje está a 23 graus, e no movimento oblíquo que este mundo que transita em torno da Terra, aproximando-se dela num fenômeno endógeno de dentro para fora, desde meados da década de 1950, já vem trazendo as contribuições para a verticalização do eixo do nosso planeta. Nós vamos ver as consequências, obviamente, desta aproximação magnética, primeiramente, com os aquecimentos polares, aonde os fenômenos de degelo contínuos nós observamos nos dois polos, tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Daqui a 100, 200 anos, as zonas polares estarão completamente temperadas. Haverá apenas duas estações no nosso orbe: a estação do outono, que chamamos odiernamente, como a estação da primavera. As estações do verão e do inverno não existirão mais. Por consequência, as gripes, as pneumonias, as tuberculoses, todas moléstias relacionadas ao sistema respiratório desaparecerão. Um fenômeno natural na lei de progresso, já que estaremos entrando no mundo de regeneração, onde essas doenças, essas moléstias não mais existirão. Tudo isto influência deste mundo intruso que vem, num exemplo vulgar, como um aspirador, como um sugador, como um higienizador, aonde muitos espíritos que não acompanham mais o progresso da Terra nas questões moralmente, eticamente falando, espiritualmente, estão sendo levados a este mundo e, obviamente, nesta higienização, o nosso planeta vai passando pela sua transformação natural. E estes flagelos destruidores, que a ciência acadêmica explica, o aquecimento global, o fenômeno do degelo, apenas uma alteração da massa planetária, que é uma explicação sensata, mas não é a razão, porque não consegue explicar o porquê disto tudo, está relacionado a este mundo intruso, que sugestivamente podemos colocá-lo como esta descoberta que hoje a ciência traz deste orbe bem próximo da Terra, que não faz parte do sistema solar, o HD 40307G, que faz parte de outro sistema solar, mas que tem uma influência sobremaneira nas transformações geofísicas que o nosso planeta está sofrendo. Com isto, nós sabemos que esta depuração acontecerá nessas mortes coletivas, nesses desencarnes coletivos. Muitos são expurgados, outros continuam na Terra. O que nos importa, porém, é que desses 2/3 que serão expurgados, o que permanecerão na Terra estarão aptos a continuarem nela, que responde ao que Jesus já nos asseverara, que os bodes e os bezerros seriam separados, o joio do trigo, que Mateus esclarece muito bem o que Jesus dissera no capítulo 23 do seu Evangelho. Então está acontecendo esta separação natural e muitos espíritos já não têm mais condições de reencarnar no nosso orbe. Finalizando a pergunta do irmão, sim,
muitos flagelos ainda irão acontecer. A quem possa interessar, só haverá nos próximos 200 anos, daqui a 200 anos, 3 continentes no nosso planeta.